Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 14, verso 22, que diz: Disse então Judas, não Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Porque lembrando aqui que Judas Iscariotes havia saído da cena para efetivar sua traição. E aqui estamos falando de outro Judas, né? Entre os 12 apóstolos haviam dois Judas, o Judas Iscariotes, que havia saído, e aqui é o Judas Tadeu, que é outro dos apóstolos. E aqui ele faz uma pergunta, né? Senhor, por que te revelarás a nós e não ao mundo? Essa pergunta está relacionada ao verso 19, em que Jesus diz: ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Então, veja, Jesus está dizendo que vai se revelar, mas não ao mundo, vai se revelar apenas aos seus. E Judas está querendo saber, mas por que, Senhor? Você não deveria se revelar ao mundo? Porque a ideia dos discípulos sempre foram que Jesus reinaria sobre Israel, dominaria talvez o Império Romano inteiro, como um Messias guerreiro, um Messias político, né? Que vai transformar as coisas dessa forma. E para ele exercer esse poder, exercer esse domínio, ele tinha que se revelar ao mundo. E aqui Judas pergunta: mas Jesus, como assim você vai se revelar a nós e não ao mundo? E esse é um problema dos discípulos antes do aprofundamento da fé deles, e é um problema imenso no cristianismo hoje. As pessoas sempre interpretando princípios, ensinos do Evangelho como se fosse algo, né, de poder terreno, o que é um absoluto absurdo. E a gente vê isso acontecendo aqui e vê na história do cristianismo isso acontecendo. E antes de entrar na resposta que Jesus vai dar à pergunta, eu queria aqui que a gente parasse rapidamente e lêssemos alguns trechos da Epístola de Judas, que é o penúltimo livro do Novo Testamento, né? O último é Apocalipse, o penúltimo é Judas. Não porque a Epístola de Judas tenha sido escrita por esse apóstolo Judas. Isso é até uma confusão. Antigamente, muitos escritores, muitos estudiosos achavam que essa epístola tinha sido escrita por esse apóstolo Judas Tadeu, mas, na verdade, atualmente tem-se mais embasamento a afirmar que foi escrito, na verdade, por Judas, irmão de Tiago, irmão de Jesus. Então não era o Judas apóstolo, mas o Judas irmão de Jesus. Mas só para aproveitar aqui que surgiu esse nome Judas, gostaria de ler alguns trechos da Epístola de Judas. É uma epístola curtíssima, apenas um capítulo, e é composta de 25 versos. E eu gostaria de ler alguns aqui com você. No verso 3 ele diz: Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo, veja só, que batalhem pela fé uma vez por todas confiada aos santos. E essa é uma mensagem que vem para nós hoje. Insistir que nós precisamos batalhar pela fé. A fé que foi confiada a nós. A fé verdadeira, a fé do Evangelho, diferente da fé que nós veremos aqui ele anunciar mais adiante. No verso 4, pois certos homens, veja só, por que há essa necessidade de batalhar tão intensamente pela fé verdadeira? Ele diz: porque há certos homens cuja condenação é certa, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Veja só, não são pessoas de outras religiões ou ateus, não. Eles se infiltraram no meio da igreja. E ele diz: estes são ímpios e transformaram a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo. Então veja, esse sempre foi o grande perigo da igreja. E foi o que Jesus sempre anunciou, os apóstolos sempre anunciaram: cuidado com os falsos profetas. Por quê? Porque eles são lobos devoradores, mas eles vêm vestidos de pele de ovelha. Então, eles são dissimulados. No verso 5, embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito,
mas posteriormente os que não creram pereceram. Então há aqueles que estão no meio do povo de Deus, mas por não crer e viver uma vida enganosa, esses acabam perecendo. No verso 8 ele diz, da mesma forma, estes sonhadores se contaminam, rejeitam as autoridades e difamam as autoridades celestiais. Então veja só como ele chama essas pessoas, estes sonhadores. Porque provavelmente eram pessoas que anunciavam visões, eu sonhei com um anjo, com espada de fogo, e anunciam os mais mirabolantes sonhos para fundamentar a ideia, a moda que ele está trazendo para aquela igreja. E as pessoas ficam impressionadíssimas com o sonho, porque eles narram com muitos detalhes, e as pessoas são muito impressionáveis, quer dizer, a gente precisa deixar essa ingenuidade de lado. Não é porque a pessoa está anunciando um sonho, ora, fique com esse sonho seu para lá. Eu quero a verdade do Evangelho. Esse seu sonho e nada são absolutamente a mesma coisa. Chega de sonho. Vamos para a palavra de Deus, vamos para o Evangelho. E no verso 9 ele fala um fato muito interessante. Ele diz que o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, não ousou fazer acusação injuriosa contra Satanás, mas disse, o Senhor te repreenda. Então, olha o comportamento de um servo de Deus. O arcanjo Miguel, um dos principais anjos da corte celestial, ele, tratando com Satanás, ele não fez acusação injuriosa, não ofendeu nem mesmo o próprio demônio. Como ele falou? Ele diz, o Senhor te repreenda. Então a gente, ao tratar com a pessoa mais vil, mais perversa, mais mesquinha, mais maldosa, você não trata com palavrões. Você não trata com ofensas. Jamais. Nós não devemos responder o mal com o mal. Siga o exemplo do arcanjo Miguel. Fala, olha, querido, que o Senhor te repreenda. Isso que você vai estar fazendo virá juízo sobre você. Não faça isso com você mesmo. Não ofenda, não parta para o ataque de forma vulgar, de forma cheia de palavrões. Não, jamais. Nem mesmo com o demônio. Você fala que o Senhor te repreenda. Pronto, sem deixar que o ódio entre dentro de você. Porque se o ódio entrar dentro de você, você está se tornando, se não tão ruim como ele, mas já está indo nessa direção, está se piorando. Então, não use de ofensas como arma, jamais. A luz nunca deve utilizar das armas das trevas. Guarde isso contigo. A luz não deve usar das armas das trevas. E no verso 11, ele começa a detalhar os erros dessas pessoas que haviam se infiltrado na igreja. Ele diz, ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando o lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Então ele cita aqui 3 problemas, né? A questão de Caim, que por inveja do irmão acabou guardando ódio no coração. Diz que eles buscavam lucro, caindo no erro de Balaão, né? Então quantos, queridos, se infiltram na igreja buscando lucro? É um emprego fácil, entre aspas, né? Você vai lá, ganha respeito e traz mensagens e ganha dinheiro explorando a fé das pessoas. Que é um absurdo, né? Hoje em dia, inclusive, há relatos de que muitas pessoas que eram 171, enganadores, só que enganando, você pode incorrer em ser preso, agora eles vão para a igreja, porque na igreja, pregando dentro de uma igreja, aquilo é uma questão de fé, a polícia não pode interferir. Então, tenha cuidado. No verso 17 ele diz, todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês, nos últimos tempos, haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Então os apóstolos sempre anunciaram para nós termos cuidado. Nós precisamos alertar isso. Tenham cuidado. Onde vocês entram e com as pessoas que estão ensinando. Tenham cuidado para ver se anunciam o evangelho de verdade e se não estão explorando a fé das pessoas.
Qual que é a recomendação, então? Além do cuidado com esses falsos profetas, ele diz no verso 20, edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé, o Evangelho, que vocês têm orando no Espírito, e mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Então é isso, queridos, é Evangelho e é amor. É o que tenho anunciado aqui sempre, é o que o Evangelho anuncia. Fé no Evangelho e amor. Evangelho e amor. Verdade e amor. Mantendo-se nisso, você está seguro. Buscar modas, buscar sonhos, buscar maluquices, você pode se perder. Verdade e amor. Esse é o centro do Evangelho. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.